Em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo dom da vida, por Ele ter me guardado durante toda a semana, por essa maravilhosa oportunidade de estar na presença dos irmãos para juntos estudarmos a Palavra de Deus, onde hoje iremos abordar o chamado para servir como médico missionário. Nós vamos entender o que é isso de ser médico missionário. Nós nos encontramos numa situação em que o mundo encontra-se na correria. O mundo está mergulhado numa tribulação, numa aflição devido à Covid-19. E nós, como cristãos, entendemos que Deus nos deu aqueles que são sinais que anunciam a brevidade da sua vinda. E nós já vimos, antigamente falávamos de ciclones, e nós corríamos para citar ciclones como os de Lisboa, por aí em diante. Mas hoje em dia, nós já não precisamos recorrer taxativamente a isso aí, porque presenciamos aqui mesmo no nosso país. Anos atrás vimos o ciclone de Indai. Ouvíamos falar de guerras na Europa. Hoje em dia presenciamos guerra aqui no Cabo Delgado, no nosso país. E ouvíamos falar de doenças e mortes em outros países. E hoje em dia todo mundo está doente por causa da Covid-19. Será que Deus foi pego de surpresa? É isso que nós iremos perceber hoje. Mas antes vamos ver o que é que a Folha de Outono nos diz no livro Eventos Finais, página 65, onde encontramos o pontapé de saída para a obra do médico missionário. Passo a ler. À medida que a agressão religiosa destruir as liberdades da nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitá-las e a cura. Então aqui, queridos irmãos, encontramos um apelo que se faz a todo cristão, a todo aquele que pertence ao povo de Deus. É que enquanto houver uma oportunidade, todos nós devemos estudar acerca das doenças, devemos saber o que é que causa as doenças, devemos saber como prevenir essas doenças e devemos saber qual é a cura dessas doenças. E continuando no mesmo livro, ela diz o seguinte: e os que isso fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Haverá sofredores, quantidade deles que necessitam do auxílio não só entre os da nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Encontramos-nos numa situação difícil em que todas as portas das casas estão fechadas. Ninguém quer receber ninguém, mas devido ao medo. Mas, porém, nós sabemos que como cristãos temos essa obrigação de pregar a mensagem. Mas nós também estamos com medo. Nos encontramos nas nossas casas com as portas fechadas. E aqui é nos dito que se nós entendêssemos as doenças, as causas, e soubéssemos como prevenir essas doenças e a sua cura, nós teríamos o quê? Portas abertas para pregar a mensagem de Deus. Mas para tal temos que perceber do nosso grande exemplo, que é Jesus Cristo, que foi o maior médico missionário que o mundo já teve, que o mundo já conheceu. Percebermos em que consistia o ministério dele. E nós lemos no livro de João 20, verso 21, que diz o seguinte: novamente Jesus disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E no Mateus 4, verso 23, nos diz o seguinte: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Aqui encontramos que o ministério de Jesus Cristo consistia em ensinar, pregar e curar. Essas são as três fases em que consistia o ministério de Jesus Cristo. E ele nos dá a garantia de que foi enviado pelo Pai. E ele também envia nós para que fizéssemos a mesma obra de cura. E no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 63, somos ditos:
quando nós buscamos perceber quantas pessoas devem se envolver na obra missionária. Será que essa obra missionária deve ser desempenhada pelo pastor da igreja, pelo ancião da igreja, pelo diácono da igreja, para a diaconisa, pelo tesoureiro? Vamos ver o que a Folha do Outono nos diz acerca disso. Na página 63, logo no primeiro parágrafo, Testemunho para a Igreja, volume 7, somos ditos: atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria utilizar a obra médico-missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Por toda parte, moram pessoas à míngua do conhecimento das verdades que nos foram confiadas. Então aqui encontramos, irmãos, que somos chamados todos, seja homem, seja mulher, seja pastor, seja ancião, ou seja simples um membro leigo. Somos todos chamados a nos envolver na obra do médico missionário. E nós percebemos que a razão que nós devemos, que nos leva a nos envolver nessa obra, é que o mundo está cheio de doenças. E é-nos dito que, se nós abraçarmos essa mensagem, ela vai nos abrir as portas para podermos pregar a mensagem. Mas continuando no mesmo parágrafo, ela diz o seguinte: os membros da igreja carecem de um despertamento para que possam reconhecer sua responsabilidade de comunicar a outras pessoas as verdades. Os que foram iluminados pela verdade devem ser portadores de luz para o mundo. Esconder nossa luz no tempo atual é cometer um erro terrível. Mais uma vez, Deus nos diz claramente que nós que conhecemos a mensagem de saúde, a mensagem dos 3 anjos, se nós retemos essas verdades que salvariam o mundo, Deus diz que vai nos cobrar. Teremos que prestar contas. Ela diz que é cometer um erro terrível. E continuando, diz que a mensagem para o povo de Deus hoje é: levante-te, resplandece, porque chegou a tua luz, e a glória do Senhor raia sobre ti. Isso está em Isaías 60, verso 1. Se a mensagem de Deus é levantar, brilhar, por quê? Porque encontramos que a luz, a nossa luz, chegou e a glória do Senhor raia sobre nós. Queridos irmãos, isso é uma chamada de atenção para nós. Nós devemos levantar, erguer em voz alta a voz, trazendo a mensagem que Deus nos concedeu. Principalmente neste tempo em que o mundo parece vai terminar. Não há esperança, mas nós conhecemos onde achar a solução para esse problema. Mas, porém, podemos questionar: o que Jesus Cristo espera de um médico missionário? Nós lemos em Marcos 16, no verso 15 a 18, diz o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os doentes, e estes serão curados. Nós somos chamados que, independentemente da Covid-19 estar neste mundo, somos chamados a sair e pregar a toda criatura.